E hoje, amados ouvintes, estamos indo para a quarta parte do comentário sobre as nossas escolhas, né, irmã Irene? As escolhas boas e as escolhas más, porque são as nossas escolhas que vão definir o que vai ser a nossa vida e o nosso futuro. A nossa vida é constituída de escolhas, né? Das escolhas que nós fizemos. É verdade. E agora vamos falar sobre Balaão. Balaão, né, um profeta, e ele escolheu se corromper com as riquezas de Balaque, como está escrito aqui em 2 Pedro 2,15, que diz: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça. Da injustiça. Da injustiça. Então, nós vemos aqui que Balaão foi chamado pelo rei Balaque. Sim. Né, para ir até ele e amaldiçoar o povo de Deus. Veja que topetudo, né? E Deus disse não para Balaão. Não vá. Porque ele sabia que Deus não queria isso. Né? Inclusive, ele enviou mensageiros com presentes, querendo comprar o profeta. E né? ele ficou de olho nos presentes. Ficou interessado. Riquezas, né? Ouro, prata. Então, ele queria ir. Deus fala, não vai. Mas ele ficou insistindo com Deus. Eu quero ir, eu preciso ir, né? E Deus falou, tá, você quer ir? Então vai. Porque quando Deus fala não pra gente, irmã Irene, a primeira vez, não tem que consultar a Deus depois. Claro. Porque tem pessoas que consultam a Deus, vou consultar a Deus, vou fazer isso ou não vou fazer. Aí Deus fala não. Fala claramente abre não. Abre a Bíblia, Deus fala não. Não. Aí que a pessoa faz? Abre a Bíblia de novo. Abre de novo. Vou tirar a palavra de novo. Que era uma palavra que é para ele, né? Que favoreça ele. E Deus, irmã Irene, acaba permitindo que a pessoa faça aquilo que ele não quer que façamos. Por quê? Porque ele nos deu o livre-arbítrio, não é verdade? É verdade. Deus não nos obriga a servi-lo. Agora, muita gente que é crente fica consultando a Deus toda hora, principalmente quando quer alguma coisa. Por exemplo, uma jovem quer se casar com um determinado jovem e consulta a Deus, ora a Deus, Deus fala não, e ela fica atrás de profetas, isso, né? Até alguém falar, olha, esse daí é o seu escolhido, aí vai e casa, e não dá certo. Daí fala que foi Deus que falou. Que foi Deus que falou. Não, foi insistência da pessoa. Insistência Deus da pessoa. Bem quis livrar. É né? verdade. Do sofrimento, né? Mas... Tanto, né, irmã Irene, que quando Balaão, depois de ter consultado a Deus várias vezes, Deus falou, vai. Porque o rei ficou insistindo também. Ficou insistindo. Mandava pessoas com riquezas, outros príncipes, para convencer Balaão de ir. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que o anjo do Senhor apareceu para ele com uma espada. No caminho, né? No caminho. Ele estava indo. Estava indo. E a jumenta viu o anjo do Senhor e o profeta não viu o anjo do Senhor. Olha que cegueira espiritual, né, Maria? Demais. E a jumenta empacou. Ele batia na jumenta e a jumenta não ia, até que a jumenta falou com ele com voz humana. Deus permitiu, né? Que coisa, né? Porque que ele estava espancando, porque ele tinha o anjo do Senhor ali. E o anjo do Senhor falou para Balaão que se não fosse a jumenta dele, ele teria morrido com a espada do anjo do Senhor. Né? Meu Deus. Olha que coisa. Quanto ele insistiu para ir, né? Insistiu. Ele foi, mas chegando lá, Deus não deixou ele amaldiçoar o povo de Deus. Não deixou. E ficou envergonhado diante do rei, porque o rei queria que ele amaldiçoasse. E cada vez que ele abria a boca, era para abençoar. Deus não permitia. Então, mas aí vê que ele escolheu fazer o mal. Mesmo sabendo que era povo de Deus. Que Deus não ia permitir isso. Mas ele se insistiu tanto por interesse nas riquezas e desobedeceu a Deus. Desobedeceu a Deus. E a Bíblia fala, irmã Irene, que ele tinha visão
de olhos abertos, quer dizer, ele tinha visões de Deus, né? Ele tinha visões espirituais, ele tinha visão de Deus, mas o que aconteceu? Ele preferiu as riquezas do que a bênção de Deus, do que servir a Deus, do que a própria salvação, né? Depois ele acabou na guerra morto, né, pelo povo de Israel, né? Então, o castigo veio, né? O castigo veio e foi terrível essa escolha dele. Ele tinha tudo na mão. Quanta gente, irmã Ireni, eu vejo mesmo na igreja, né, casos de que a pessoa tem tudo na mão e a pessoa tem dons de Deus, a pessoa é um obreiro aprovado por Deus, um pastor, mas acaba se perdendo por causa da ganância, né? Verdade. Por causa do dinheiro, da ganância, acaba defraudando a obra de Deus e Deus sai da vida dessa pessoa. Apesar dessa pessoa nem sempre perder os dons. É verdade. Os dons de Deus são sem arrependimento. Isso. Deus não se arrepende de tê-los dado para a pessoa. Mas depois a pessoa vai prestar conta disso. Vai prestar conta diante de Deus. E nós vemos também aqui outra escolha de Raabe. Sim. Raabe escolheu esconder os vigias, os espias de Israel, arriscando sua própria vida. Por isso ela salvou a sua família. Está escrito aqui. Em Tiago 2, 25 a 26. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A Raabe, na verdade, ela creu que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Sim. Né, irmã Ireni? Porque ela percebeu que aquele povo que estava vindo, que era o povo de Israel, eles estavam vencendo todas as batalhas. Eles tinham um Deus tremendo. E ela reconheceu que o Deus verdadeiro estava com aquele povo. Exatamente, reconheceu. E aí, a gente pode dizer que ela creu no Deus verdadeiro. Por isso que ela foi salva. Porque como ela creu no Deus verdadeiro, ela salvou os espias, porque os espias seriam mortos, porque seriam cercados e mortos. Mas ela escondeu os espias do povo de Israel. Eles prometeram para ela que quando eles tomassem a cidade, ela e a família dela seria poupada, que eles iriam poupar a família dela. E realmente foi isso que aconteceu, né?